Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira coisa a analisarmos nesse evangelho é por que Jesus contou essa parábola. Qual foi o objetivo? Jesus contou essa parábola a um homem que lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Portanto, Jesus responde para aquele homem com uma parábola como alcançar a salvação, como alcançar a vida eterna, como chegar ao céu. Esse é o objetivo porque Jesus contou aquela parábola, para ensinar o caminho da eternidade. Então nós teremos nessa parábola, nessa passagem e na parábola que Jesus conta, elementos que nós podemos seguir para alcançarmos a vida eterna. A primeira interpretação dessa parábola é justamente Jesus contando a história da salvação. E isso quem nos conta são os padres da igreja. Desde lá os padres antigos, os primeiros, os apostólicos, os apologetas, eles foram interpretando essa parábola do bom samaritano como Jesus contando a história da salvação. E quem é o bom samaritano? O bom samaritano é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que desce de Jerusalém, do céu, junto do Pai, e vai para Jericó. Jerusalém fica no alto, Jericó já fica muito abaixo do nível do mar ali, e só lembrar, ele fica é uma região muito quente, né? Fica ao lado ali do mar Morto, e Jerusalém fica no alto. Então, para você ir de Jerusalém para Jericó, você desce e é uma estrada cheia de curvas. Os padres da igreja falam que Jesus é esse bom samaritano, que desce de Jerusalém, do alto, junto do Pai, e desce até Jericó, o nosso lugar onde nós estamos. Onde ele encontra aquele homem que estava ferido pelos assaltantes e foi ferido gravemente, é a humanidade perdida pelo pecado. A humanidade que está debilitada pela dor, pela doença que foi gerada pelo pecado. Ferida de morte, porque na passagem fala que estava quase morto. A humanidade estava quase morta.
não tinha mais perspectiva de vida eterna. O céu estava fechado. E essa humanidade que estava quase morta, não só no corpo, mas na alma. O sacerdote e o levita, conforme os padres da igreja falam, são as tentativas de salvação no Antigo Testamento. Os profetas que tentaram de todas as formas salvar o povo, indicar o caminho certo, o caminho da eternidade, o caminho do reino de Deus, mas que foi fracassado. Por fim, no final, fala que o bom samaritano levou o homem a uma pousada, a uma hospedaria. Essa hospedaria, os padres da igreja falam que é o símbolo da igreja. O Senhor vem nos salvar, pega a humanidade quase morta pelo pecado e nos apresenta a igreja. Deu a Pedro as chaves do reino dos céus, instituiu a igreja de Cristo. E aquelas 2 moedas que o bom samaritano dá na mão do dono da hospedaria, a hospedaria como a igreja, aquelas 2 moedas são a palavra de Deus e os sacramentos, que são salvação. A palavra que salva, que é o próprio Cristo, e os sacramentos na igreja, que nós temos na igreja, que são sinais de salvação, que nos salva. Aqueles que buscam os sacramentos têm a salvação. Aquele que busca um confessionário arrependido, com propósito de mudança, é perdoado os pecados e o céu se abre para você. Aquele que comunga do corpo e sangue de Cristo, que comem do corpo e bebem do sangue de Cristo, esses são lavados e purificados, é o sacramento da vida eterna. Qual a primeira coisa que Jesus diz ao mestre da lei sobre como alcançar a eternidade? Jesus diz: o que está escrito na lei? A primeira coisa que Jesus, os elementos que nós podemos ir observando para alcançarmos a salvação, a vida eterna, e o primeiro Jesus mostra a esse mestre da lei. E ele pergunta: o que está escrito na lei? Jesus coloca ele para olhar para quê? Para a lei, para os mandamentos, para observar os mandamentos. E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: respondeste perfeitamente, faze isto e tu viverás. Faça isso, ame a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, o teu coração, o teu entendimento, e ame o teu próximo da mesma forma que você ama a Deus. Isso você ganhará a vida eterna. Quer alcançar a vida eterna? Está aqui o segredo. Ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a força, com toda a inteligência, e da mesma forma, ama o teu próximo. Está garantida a vida eterna. Faça isso e viverás, como Jesus disse ao mestre da lei. O maior problema lá no Antigo Testamento era a incapacidade do povo de observar a lei de Deus, de obedecer à lei de Deus, de obedecer aos mandamentos de Deus. E aí lá em Isaías 29:13 fala: este povo vem a mim apenas com palavras, me honra apenas com os lábios, falando, cantando, apenas com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional, é rotineiro, não tem temor de Deus. Não era só problema lá no Antigo Testamento, é um problema nosso também, na nossa atualidade. Nós temos dificuldade em obedecer a Deus, em observar os mandamentos. E Ezequiel, o profeta Ezequiel, já prefigura esse bom samaritano que vem, que é o Cristo, que vem para salvar. E ele diz: tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, que não sabe amar, e dar-vos-ei um coração de carne, que ama. Aí em Ezequiel 36:26. Esse povo que no Antigo Testamento honrava a Deus apenas com os lábios, mas o coração duro, e muito menos amava o próximo, Ezequiel profetiza que esse Jesus, esse Filho de Deus, vem para tirar esse coração que não sabe amar a Deus, não sabe amar o próximo, e nos dará um coração que saiba amar, um coração que tenha compaixão, um coração que seja misericordioso. Com o personagem do bom samaritano, Jesus mostra como ele veio fazer e como nós devemos fazer também. Teve compaixão, teve misericórdia,
e com amor aliviou os sofrimentos daquele homem. Essa misericórdia que Cristo teve como um exemplo do bom samaritano, da humanidade, e como aquele, na parábola, o samaritano acolheu aquele homem que estava quase morto, teve compaixão e com amor aliviou os sofrimentos daquele homem, mais ainda, levou à hospedaria para que ele se recuperasse e ficasse são. E quem nós devemos amar? Amar a todos. Existia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Aqui eu não vou entrar nos detalhes históricos dessa inimizade, porque levaria muito tempo e aqui nessa homilia não daria. Mas isso não é importante aqui. O importante é saber que existia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Um não suportava o outro, e assim sucessivamente. Então nós precisamos aqui, foi um judeu que perguntou, um mestre da lei, e Jesus coloca como personagem principal um samaritano. E o samaritano que teve um exemplo melhor do que os judeus, o sacerdote, o levita, e assim sucessivamente. Meus irmãos, agora tenhamos o cuidado, devemos amar a todos, mas devemos ter o cuidado de não pregarmos um evangelho do amor diferente do que o Cristo ensinou. Na primeira leitura fala, que Paulo exortando ali aquela comunidade, dizendo que muitos estavam fugindo do evangelho que Jesus veio pregar. Hoje nós temos muitos que pregam um amor diferente do que era o amor do Cristo. Às vezes pregam um Jesus, paz e amor, que aceita tudo, que não condena nenhuma atitude, que não condena atitudes erradas. Jesus é amor e continua fazendo tudo. Muitos dizem que Jesus é amor e me aceita do jeito que eu sou. Veja, Jesus nos aceita do jeito que Ele criou, conforme a criação. Mas, quando nós, por causa do pecado, sujamos a imagem e semelhança que foi cravada em nós pela criação, isso aí nós precisamos mudar. E Jesus nos exorta. Jesus só não vai condenar quando nós estamos arrependidos e com propósito de mudança queremos mudar. E da mesma forma que recebemos essa grande misericórdia do alto, nós oferecemos também ao outro. Muitos dizem, Jesus olha apenas o coração, e daí vivem de qualquer jeito. Esse não é o evangelho que o Cristo veio pregar com a sua vida. O amor que Ele mostrou. O bom samaritano nos mostra qual é esse amor e essa misericórdia, que socorre, que tira do lugar onde podia levá-lo à morte. O bom samaritano não só cuidou dele ali, deixou ele ali, que ele colocou azeite e vinho, era o que ele tinha naquele momento. Não, ele levou no seu animal, no jumento, e levou. Não deixou ele ali, como Deus não nos deixa. Jesus não deixou a humanidade no pecado, mas salvou, redimiu. Nós também não podemos esquecer que, por mais que Jesus queira nos dar misericórdia, nos salvar e nos curar, não precisamos permanecer no lugar onde nós podemos nos perder. Trata as feridas para que fique curado. Ele não deixou as feridas abertas que podiam infeccionar e levá-lo à morte. Não, curou, ainda levou para cuidar ainda mais. Hoje nós celebramos Santa Faustina, que teve várias experiências místicas. E o que Jesus foi mostrando a ela, essa misericórdia dele. Ela dizia, nem as graças, nem as revelações, nem os êxtases, nem nenhum outro dom concedido à alma a fazem perfeita. Não fazem a alma perfeita, mas o que faz a alma perfeita é a comunhão interior com Deus. E ela dizia, minha santidade e perfeição consiste na íntima união da minha vontade com a vontade de Deus. O primeiro segredo para ter a salvação é ter uma alma unida a Deus. E aí nós amaremos a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais a nossa alma estiver unida a Deus dia após dia, provando da misericórdia, mas nós estaremos unidos a esse Deus que nos ama. Ontem nós celebrávamos São Francisco de Assis, e ele dizia, como podem dizer que amam o próximo se não amam o amor? Ele dizia, o amor não é amado. Eu só conseguirei amar o próximo se eu fizer uma experiência íntima, se minha alma estiver íntima a Deus. Eu nunca conseguirei amar o próximo se eu não provo
constantemente desse amor e dessa misericórdia de Deus. Santa Faustina dizia também outra coisa que é necessário para terminar aqui. Quanto mais miserável me reconheço, sinto que tanto mais o oceano da misericórdia de Deus me envolve e me dá força e vigor. Quanto mais nós reconhecermos que somos aquele homem jogado na estrada, quase morto, por causa do pecado, quanto mais nós reconhecermos que somos miseráveis, pecadores, necessitados desse amor, dessa misericórdia, dessa compaixão de Deus, mais Deus vai realizar a salvação e nos dará força e vigor. Como eu disse na interpretação dos padres da igreja, a hospedaria que é a igreja, é na igreja onde nós encontramos os sacramentos, sinais salvíficos. Quanto mais buscarmos os sacramentos, mais nossa alma vai ficando cada vez mais íntima de Deus. E quanto mais íntimos, mais provamos do amor e da misericórdia. E quanto mais provamos disso tudo, mais saberemos ter compaixão do outro, ter misericórdia para com o outro e usar desse amor que recebemos e assim damos ao outro. Que Santa Faustina interceda por nós, para que, provando dessa misericórdia, possamos oferecer ao outro, como bom samaritano, que tinha rivalidades com os judeus, não olhou para as rivalidades, mas salvou aquele homem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.